Meu nome é Nadir Amaral, estamos ao vivo a mais um programa Espaço Saúde em Foco. Hoje traremos um tema muito conflitante de pouco entendimento dentro da saúde pública, que é pesquisa clínica. Convidamos hoje a doutora Socorro Portela, diretora médica da Novartis Oncologia, que nós vamos falar sobre pesquisa clínica no Brasil. Doutora, é um prazer tê-la aqui, né, com a sua presença e as suas informações. Primeira pergunta, o que vem a ser pesquisa clínica, principalmente no Brasil? Nadir, primeiro eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui falando para você e para o seu público. Nós que agradecemos. Que é um tema de grande relevância para todos nós, principalmente no que tange educação. A gente sabe que a pesquisa clínica, conceitualmente, né, respondendo já a sua pergunta, pesquisa clínica, quando eu uso a palavra clínica, eu já estou delimitando que é uma pesquisa que necessariamente vai ter a participação de seres humanos. Certo? Então, toda pesquisa clínica per si, ela já denota a participação de um ser humano. Então, se você conceitua a pesquisa de uma forma geral, você pode ter outros tipos de pesquisa clínica, como, por exemplo, outros tipos de pesquisa, ou melhor dizendo, como, por exemplo, você tem a pesquisa acadêmica, que pode ser uma pesquisa que nós chamamos de bancada, pesquisa de laboratório. Eu posso ter a pesquisa pré-clínica, onde eu uso mais as cobaias de laboratório, os animais usados para a pesquisa clínica de laboratório, onde principalmente nós usamos os ratos, né, como fonte dessa informação. E depois, então, evoluindo, né, nessa cadeia de pesquisa, né, você então migra para a pesquisa clínica, que aí necessariamente envolve ser humano. Então, quando eu falo pesquisa clínica, é porque eu estou testando uma nova molécula, né, pela primeira vez em seres humanos. Isso não significa que é a primeira vez que a molécula vai ser testada. Isso significa que ela já passou anos e anos numa cadeia evolutiva que envolveu pesquisa básica, pesquisa de bancada de laboratório, pesquisa com animais de laboratório. Já passou, hoje em dia se fala muito da pesquisa translacional, onde você testa várias drogas, várias novas moléculas com seus diferentes mecanismos de ação em diferentes amostras de tecido, em diferentes patologias com diferentes envolvimentos genéticos, e aí então você passa para a pesquisa clínica, que você tem então as diferentes fases da pesquisa clínica, que envolvem de fase 1 a fase 4. Certo. E como é que caracteriza essas fases? Fase 1, 2, 3 e 4. Para que a gente possa entender, nós usuários, como é que se caracteriza. A gente ouve falar fase 1, 2, 3 e a última fase 4. Quais são as características dessas fases? Perfeito. Então, a fase 1 é a primeira vez que você está testando esse novo fármaco, essa nova molécula, né, em um ser humano, né, em uma pessoa. Então, normalmente você usa uma amostra pequena, conceitualmente você usa o paciente que se envolve numa pesquisa clínica, ele é chamado de sujeito de pesquisa. Então, você usa uma amostra pequena de sujeito de pesquisa, onde você vai avaliar principalmente a dose dessa medicação, né? No estudo fase 1, então, você tem uma avaliação da farmacocinética, da farmacodinâmica e do perfil de segurança dessa medicação. Então, se a gente for conceituar o que seria uma farmacocinética, é a cinética sendo avaliada, ou seja, é o equilíbrio entre a avaliação da concentração e do tempo, que é exatamente como que o organismo reage a um novo princípio ativo. Então, ele vai avaliar como que esse princípio ativo age na absorção, na dispersão, na metabolização e na excreção. E a farmacodinâmica é como o meu organismo vai reagir a esse novo princípio ativo, que é exatamente avaliar quais são as diferenças ou as bioquímicas e as manifestações fisiológicas que eu vou ter no meu organismo frente a esse novo princípio ativo. Então, isso tudo a gente avalia
na primeira fase da pesquisa clínica, que é a fase 1. Normalmente com uma amostra pequena de sujeitos de pesquisa, porque é a primeira vez que eu estou, então, saindo da pesquisa básica, da pesquisa pré-clínica e entrando na fase clínica. Uma vez que eu estabeleço todos esses conceitos e eu sei exatamente o perfil de tolerância dessa medicação, eu testei a dose, eu sei qual que é a dose máxima que eu posso chegar, enfim, eu tenho todo esse perfil de segurança já registrado, eu vou então para uma segunda fase, que nós chamamos de fase 2, onde nós envolvemos um número maior de sujeitos de pesquisa, né? Essa fase 2 eu já vou testar não só avaliar a segurança, mas eu já vou começar a testar a eficácia dessa nova molécula. Já na fase 2. Já na fase 2 eu já começo a fazer o teste da eficácia dessa medicação num número mais restrito de pacientes. E normalmente o desenho desse estudo, ele ainda é um estudo que testa só essa medicação, que a gente chama de braço único. Embora hoje em dia, com o advento da terapia molecular, das terapias alvo-moleculares, nós estamos começando a desafiar os modelos tradicionais de desenhos de estudos. Já em alguns desenhos mais atuais, nós já começamos a envolver um outro braço comparativo já no estudo fase 2, mas não é o habitual. Essa é uma tendência, é uma evolução natural da ciência, com a inovação tecnológica, com a inovação dos novos fármacos na biologia, entendendo melhor a biologia da doença e também da genética da doença. Certo. Depois da fase 2, então, eu já testei um pouco, eu já entendi qual que é o perfil de segurança desse novo fármaco, eu já entendi portanto, a tolerabilidade, já testei um pouco a eficácia, já sei exatamente qual que vai ser o comportamento desse novo fármaco, farmacocinética, farmacodinâmica. Então eu vou passar para a fase 3. O que seria a fase 3? A fase 3 é a última fase antes do registro, ou do pretenso registro de submissão desse novo fármaco. Então eu vou testar num número maior de sujeitos de pesquisa, né? E vou ter um braço comparador com uma terapia que seja o tratamento padrão para essa patologia, né? Então eu vou sempre comparar, né? Fazer um estudo comparativo, randomizado, com 2 braços, onde eu vou ter uma população de pacientes recebendo essa nova, testando essa nova molécula, esse novo fármaco, e uma outra recebendo o tratamento padrão, né? E aí, ao final, eu vou então avaliar se, para eu ser realmente uma droga inovadora, eu preciso ter uma eficácia igual ou superior, de preferência superior ao tratamento padrão, com um perfil de tolerabilidade melhor. Certo. Senão, não justifica, não seria uma droga inovadora. Eu traria uma droga que eu já tenho outras tantas iguais no mercado. Então, o estudo fase 3 é exatamente para a gente comparar o novo fármaco, a nova molécula em desenvolvimento com o tratamento padrão. Certo. E assim comprovar que esse tratamento novo ele é inovador porque ele é mais eficaz e melhor tolerado, ou seja, tem um perfil de segurança melhor. Certo. É importante dizer que o sujeito de pesquisa, né, ele pode ser um voluntário sadio. Essa pergunta que eu ia fazer, nessa fase, né, há pré-requisitos para ele fazer parte dessa pesquisa? Sim. O que ele precisa, esse usuário que é convidado, que se engaja nessa pesquisa, o que precisa isso? Tem pontos a seguir, tem critérios, como é que é feito isso? Então, tem muito critério. Vou responder ponto a ponto a sua pergunta, porque ela é complexa, né? Quando a gente analisa o cenário extremamente regulamentado de uma pesquisa clínica. Então, assim, o sujeito de pesquisa, ele pode ser um voluntário sadio, com exceção das pesquisas conduzidas em HIV ou em oncologia, né? Necessariamente para novas pesquisas, testando novos fármacos, para a doença, a AIDS e para a oncologia, nós precisamos usar necessariamente pacientes que já tenham a doença. Senão não justifica, não seria eticamente aceitável você
testar uma nova molécula que nós sabemos que para essa doença, para combater essa doença, essa nova molécula ela não é imune a eventos adversos, então não seria eticamente aceitável você expor uma população sadia, né, como um braço controle para testar essa nova molécula. Então, para estudos clínicos em oncologia, em AIDS, necessariamente são pacientes, ou seja, portadores da doença, não são voluntários sadios. Em relação à pergunta que você me fez, quais são os critérios, né? Primeira coisa, a gente usa muito essa palavra voluntário mesmo, né? O sujeito de pesquisa, ele precisa aceitar voluntariamente participar de uma pesquisa clínica. E por que isso aconteceu? Se a gente fizer um breve percurso, um breve caminho pela história da pesquisa clínica no mundo, né? Se a gente olhar um pouquinho assim pelo retrovisor e ver o que aconteceu, didaticamente nós poderíamos dividi-la em dois grandes momentos. Antes da Segunda Guerra Mundial, especificamente antes do julgamento de Nuremberg, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, e depois, né? Então, se a gente volta um pouquinho lá na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, mais precisamente em 1946, nós sabemos que ali existia um julgamento, né, pelo Tribunal Internacional, né, militar em Nuremberg, que foi chamado de julgamento de Nuremberg, né? Foi em dezembro de 46. Naquele momento, 23 pessoas foram julgadas, dos quais 20 eram médicos, e foram julgados como criminosos de guerra pelas atrocidades cometidas, né, em experimentos humanos, né? Então eles fizeram pesquisas clínicas, eu vou colocar aqui muito entre aspas, né, usando o sujeito de pesquisa, o ser humano, só que sem nenhum critério, né? A partir daí, em 47, houve o julgamento, houve então a condenação de muitos deles, e nesse momento então se estabeleceu o Código de Nuremberg, que foi o primeiro, a gente pode dizer que foi o primeiro documento físico que realmente tratou a pesquisa clínica, ou deu o início, né, do tratamento da pesquisa clínica que nós temos hoje, extremamente regulamentado, né, e legislado por diretrizes internacionais e nacionais. Então, em 46, em 47, nós tivemos em 46 o julgamento, o início do julgamento. Em 47 nós tivemos então o Código de Nuremberg, que estabeleceu a primeira coisa diferente da pesquisa clínica. Ele estabeleceu que o conceito voluntário, né, ou seja, o meu livre direito de decidir se eu quero ou não participar, né, de uma pesquisa clínica é essencial para essa pesquisa clínica, certo? Então, a partir daquele momento, nenhuma pesquisa poderia acontecer sem o aceite, né? Exatamente. Né? E para isso, então, eu precisaria ser o quê? Legalmente capaz e entender do que se trata o estudo clínico. Então, nós começamos a normatizar algumas ações para a pesquisa clínica. Se a gente avança um pouquinho mais no tempo, saímos final da década de 40, entramos na década de 60. Mais precisamente, em 1964, nós tivemos então a declaração de Helsinki, né? Foi elaborada a declaração de Helsinki, onde na declaração de Helsinki, eu acho fantástica a declaração de Helsinki, que ela valida muito a pessoa, o ser humano nesse contexto. Então, ela estabeleceu que nada pode ser mais importante ou superior, né, do que o interesse ou do que a vantagem para o ser humano em relação à pesquisa. Ou seja, a pesquisa clínica para o ser, ela tem que ser a vantagem para a pesquisa clínica, para esse sujeito de pesquisa, ela tem que ser superior a qualquer tipo de interesse científico ou da comunidade. Então, o interesse é, sem dúvida nenhuma, focado no paciente, no bem-estar
do paciente, do sujeito de pesquisa, do ser humano. E a declaração de Helsinki, ela chama muito o médico, o investigador, para a responsabilidade, onde ele assume essa responsabilidade de que, e assume e assegura o direito, a segurança e o bem-estar desse sujeito de pesquisa, do ser humano. É aí que nós começamos a falar sobre ética em pesquisa? Começamos a falar isso no Código de Nuremberg, e aqui a gente estabelece um pouco mais. E aqui, na Declaração de Helsinki, nós estabelecemos a necessidade do termo de consentimento. Isso. Livre e esclarecido. O famoso TECLE, né? Exatamente. Assinado. Isso. Entendeu? Entendido. Entendido, né? Exatamente. Então aqui você já começa a colocar os personagens, né? Então, e as responsabilidades de cada um, né? Então, na Declaração de Helsinki a gente amarra bem essa necessidade do termo, então amarra bem a preocupação com os direitos, a segurança e o bem-estar do paciente. Se a gente corre um pouquinho mais no tempo, aí a gente vem para a década de 70, 76, 77, nós tivemos a Conferência Internacional da Harmonização, que é o famoso ICH, né? Onde nessa conferência nós tivemos então desenhado, ou melhor, escrito a diretriz mais importante hoje usada em pesquisa clínica, que é o famoso GCP, que é o Good Clinical Practice, ou o Manual de Boas Práticas Clínicas, né? Hoje, nós não podemos falar em pesquisa clínica sem conhecer o GCP, né? O Manual de Boas Práticas Clínicas, o Good Clinical Practice, e entender o que foi decidido, então, nessa Conferência Internacional de Harmonização. Nessa época, vários continentes foram convidados a participar, porque entendeu, então, eu digo, continente americano, mas mais a América do Norte, a Europa e o Japão, principalmente essas três grandes regiões, né, Europa, continente americano e o país Japão. Houve então uma harmonização entre os princípios, né, e diretrizes, porque se entende que a ética em pesquisa clínica ela é universal. O que eu pratico num sujeito de pesquisa no Japão tem que ter a mesma ética, o mesmo rigor, o mesmo princípio do que praticado em qualquer lugar do mundo, certo? Então a ética... O critério é o mesmo, né? Ela é soberana, ela é universal. A ética é científica e a ética de salvaguardar o direito do paciente, né, e o bem-estar dele. Então, nesse momento, foi criado o nosso guideline, a diretriz essencial para a condução dos estudos clínicos. E nessa mesma época, nós tivemos, então, aqui no Brasil, um marco importantíssimo na história da pesquisa clínica, que foi exatamente em 1996, que nós tivemos a nossa primeira legislação, né, a nossa primeira resolução, né, que foi a resolução 196, e a criação do sistema CEP-CONEP, né, que foi exatamente no ano de 1996. O que aconteceu exatamente nisso? Em 96, então, o Conselho Nacional de Saúde, o CNS, entendeu que ele precisava de um órgão capaz, ou de órgãos capazes, né, de avaliar e acompanhar, né, e mediar, né, a qualidade da pesquisa clínica que se faz no país, né, pesquisa envolvendo seres humanos, né. Então, se criou o sistema CEP-CONEP e com ele nós tivemos então a criação da nossa primeira legislação que falava especificamente sobre a pesquisa clínica envolvendo os seres humanos, né? Então, o sistema CEP-CONEP nada mais é do que o CEP, que é o Conselho de Ética em Pesquisa, né? Que tem é um órgão extremamente independente, né? Que tem no mínimo 7 membros, né, e 7 membros de caráter multidisciplinar, ou seja,
científicos e não científicos. Né? Um usuário, né? Exatamente. Pessoas da comunidade, né? Que podem ser religiosos, como sacerdotes, enfim. De preferência também ter sempre uma pessoa que entenda bem de legislação, como um advogado ou um sociólogo que entenda o contexto social, né? Enfim, é uma equipe multidisciplinar que tem como função primordial exatamente assegurar o direito, a segurança e o bem-estar do sujeito de pesquisa, né? E como que ele faz isso? Ele faz isso avaliando os protocolos de pesquisa, os estudos clínicos que chegam até a sua competência para avaliação. Então, eles avaliam e, a partir daí, então, eles podem concordar, ou seja, aprovar, né, um estudo clínico, eles podem não concordar e não aprovar, ou eles podem voltar com perguntas, né, solicitando algumas respostas ou mesmo solicitando que se refaçam algumas perguntas em relação a essa proposta de estudo clínico. Uma vez aprovado, né, pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ele então emite um parecer e encaminha para o Comitê Nacional de Ética e Pesquisa, que é a CONEP. Aí se estabelece o sistema CEP-CONEP. A CONEP, por sua vez, né, ela é um órgão que se reporta diretamente ao Conselho Nacional de Saúde. Ele né? sai do Conselho Nacional, ele faz parte do quadro do Conselho Nacional de Saúde, uma das comissões do Conselho. Né? Exatamente. E que tem como, assim, tem como missão fundamental assegurar a ética da pesquisa. Né? Então, é um órgão extremamente importante na questão de assegurar a ética, o rigor ético na pesquisa clínica, né, no país. Então, a CONEP, né, esse Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, ele tem essa responsabilidade de assegurar a ética. Ele é visto como um órgão educativo, né, informativo, exatamente, de consulta também, né? E ele também é quem faz... Ele valida a pesquisa ou não? Nessa parte, o CONEP e a Anvisa, dentro desses, não posso dizer qual é mais importante ou não, mas qual a figura do CONEP, indo na sua fala? O CONEP, ele valida essa pesquisa e a Anvisa, ela acompanha a pesquisa, seria assim ao nosso olhar ou não? São órgãos completamente distintos em relação às fases de aprovação. E esse olhar da pesquisa, exatamente, né? O CONEP está intimamente ligado com a burocracia, com a parte burocrática? A competência do Comitê de Ética, então ele também tem como responsabilidade, além de assegurar a ética, também assegurar, na verdade, ele assessora todos os comitês de ética em pesquisa, assegurando que eles estejam também adequados às políticas e às legislações locais, e também exigir o nível de qualidade necessária para a avaliação, né, desses estudos clínicos que chegam aos comitês de ética. O CONEP é que também coordena todos os comitês, né, a rede de comitês de ética no país, e também avalia a inserção de novos comitês ou não, né, de acordo então com a sua avaliação. E ele é importantíssimo na avaliação, por exemplo, de novos fármacos que tem, por exemplo, um envolvimento de outros países, por exemplo. Então você tem uma pesquisa clínica internacional, né, para assegurar a ética e também que o direito do sujeito de pesquisa seja muito bem assessorado e assegurado. O Comitê Nacional de Ética em Pesquisa também, toda vez que tem uma participação internacional da pesquisa, ele tem que passar pela instância da aprovação dele. A Anvisa é a nossa, sem dúvida nenhuma, a nossa autoridade regulatória. Portanto,
tudo que envolve novos fármacos, novas indicações de fármacos já aprovados, ela precisa saber, ela precisa ter ela precisa ter esse entendimento, ela precisa fazer essa avaliação e avaliar se realmente concorda ou não. E aí não se atrela só à ética da pesquisa, mas também ao desenho do estudo, à avaliação, por exemplo, estatística do estudo. Ela se envolve muito também na questão do estudo clínico de uma forma geral. Então, ela vai ver se realmente é um estudo, por exemplo, que faz sentido ser um estudo fase 1, o que ele vai avaliar, se vai avaliar o perfil de segurança, se vai avaliar o perfil de tolerabilidade. A Anvisa acompanha essas fases dentro dessa pesquisa ou não? A Anvisa... Cada fase da pesquisa, fase 1, 2, 3, ela tem um acompanhamento ou não? Se você vai fazer no país, necessariamente sim, porque nós precisamos da aprovação da Anvisa. Né? Nós temos 3 níveis de aprovação distintos, né, de um estudo clínico. O primeiro nível é no Comitê de Ética em Pesquisa, que seria na instituição hospitalar, enfim, na instituição acadêmica, que tem um comitê de ética. O segundo nível seria no Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP, né? E em paralelo, então, a hora que o CEP aprova, encaminha para a CONEP, também se for, por exemplo, uma pesquisa patrocinada pela indústria, ela também encaminha para a Anvisa para a sua apreciação e avaliação em relação à autorização ou não, aprovação ou não do estudo. Né? Então, se a gente olhar assim, tentando trazer então toda essa história para dentro do contexto da pesquisa, o que a gente pode ver é que o ambiente da pesquisa é um ambiente altamente regulamentado, legislado, né, com diretrizes internacionais e nacionais muito bem estabelecidas, né, que tem como missão básica, se a gente puder organizar assim, a principal missão de tudo é salvaguardar, sem dúvida nenhuma, a segurança, o direito e o bem-estar do paciente, né? Regulamentando muito a questão da ética, né, da ciência, e lembrando que é uma ética universal. A ciência que eu pratico aqui, né, aqui nesse site, tem que ter os mesmos princípios éticos da ciência que eu vou aplicar em qualquer país da Europa, ou no Japão, ou enfim, em qualquer país pelo mundo. Então, nesse contexto, é importante a gente entender que toda pessoa que participa de uma pesquisa clínica, ou seja, um sujeito de pesquisa clínica, né, ele é muito bem assessorado, digamos assim, por legislações, resoluções, né, tanto nacionais e internacionais, que nós seguimos. Isso seria uma pergunta. Há legislação específica no Brasil para a pesquisa clínica? Sim, né? A 196. Né, a resolução 196, que foi exatamente em 1996 que ela surgiu. A 196 é a legislação que, por sinal, nesse momento ela está em consulta pública para revisão. Está, né? Em consulta pública, sim. Se a gente for pensar, 96 foi ontem. Né? Então, assim, a cultura da pesquisa clínica no país, ela é muito recente. É muito recente. A nossa legislação é muito recente. É muito recente, sem dúvida. Porque a pesquisa clínica no Brasil é recente. Então, se você olhar hoje, assim, os profissionais que fazem pesquisa clínica, os profissionais da área da saúde que fazem pesquisa clínica, eles têm uma formação, eles não têm uma formação acadêmica ou uma graduação em pesquisa clínica. São poucos os que têm.
Por quê? Porque exatamente ela é uma cultura muito recente. Nós ainda estamos construindo essa cultura juntos. Nós, eu digo, tanto no caso eu me coloco aqui no papel de médica investigadora, de pesquisadora, me coloco aqui também no papel de um sujeito de pesquisa, porque posso precisar lançar mão dessa opção de tratamento. Me coloco também aqui como indústria farmacêutica, que é uma patrocinadora de pesquisa clínica. Então nós estamos no momento ainda de construção dessa história de pesquisa clínica, sabendo que o Brasil é um país com grandes oportunidades, né, sem dúvida nenhuma, para se desenvolver nesse cenário mundial. E aí que eu faço uma pergunta para a senhora, doutora. No Brasil, quem investe mais? É o público ou privado? Não, o segmento público ou o segmento privado? É uma pergunta difícil de responder, porque assim, nós temos informações limitadas. Eu diria que a participação pública, e aí ressaltando principalmente as instituições acadêmicas e as instituições de fomento à pesquisa, e aí nós temos Fiocruz, nós temos FAPESP, nós temos Fundap, nós temos o próprio MEC, enfim, e outras instituições de fomento à pesquisa clínica ligado ao governo, investem muito, investem bastante. Eu diria que investem muito num setor, ou investem mais na pesquisa básica, na pesquisa pré-clínica, né? Estamos começando a ver mais e mais um movimento de investimento também na pesquisa clínica. A iniciativa privada, e principalmente as indústrias farmacêuticas, quer sejam as indústrias nacionais ou as multinacionais, elas historicamente têm investido bastante na pesquisa clínica, que é quando já envolve o ser humano, como a gente explicou aqui no início aqui da nossa conversa. Então, eu sei que nesse processo de pesquisa clínica existe um grande investimento, né, da iniciativa privada, e aqui representada principalmente pela indústria farmacêutica. Porque nós sabemos que a pesquisa clínica, ela é um investimento de tempo longo e um investimento de orçamento também muito alto, né? Nós sabemos que, em média, uma pesquisa clínica, e aí passando por todas as suas fases, desde a fase de pesquisa básica, pré-clínica, até as fases 1, 2 e 3 da pesquisa clínica, ela demora, em geral, em torno de 8 a 12 anos, né, de investimento de tempo. Esse é o período? Um período total, né? Então, isso até colocar no mercado. Até colocar no mercado. Lembrando que, assim, a entrada do mercado, ela vai afunilando, né? Então, para cada 10 mil novas moléculas que se testam nas fases iniciais, na pesquisa básica, apenas uma chega ao mercado depois desse longo percurso, depois de pelo menos 8 a 12 anos, né, de estudos, né, de estudo clínico, né, e de investimento. Então, hoje, a média de investimento para cada novo fármaco que chega ao mercado é em torno de 800 milhões a 1 bilhão de dólares, né? É muito dinheiro investido, né? O que depende aqui é, sem dúvida nenhuma, a complexidade da nova molécula que está sendo estudada. Hoje, com o advento da terapia molecular, da terapia-alvo molecular, e eu, como sou oncologista de formação, né, a minha área de atuação, então cada vez mais a gente tem decifrado, né, a biologia tumoral, a biologia molecular do tumor, então nós conseguimos entender melhor a necessidade de bloqueios, né, de enzimas, de proteínas que alimentam esse tumor e, portanto, desenvolver moléculas, né, específicas para atender a esse tumor. Então, o desenvolvimento dessas moléculas, ele fica cada vez mais complexo, né, e cada vez mais caro. Né? Então, hoje em dia,
E nós, né, consumidores, na outra ponta, nós exigimos isso, né? Nós queremos o quê? Nós queremos drogas inovadoras, né? Isso é importante, a informação sobre pesquisa clínica para nós usuários. Nós precisamos entender esse sistema. Como sempre falo, nós não somos técnicos, mas temos que ter uma informação de como nós podemos interagir com a pesquisa e entender, e dentro dos nossos espaços políticos, dentro dos nossos espaços nas organizações, podemos lutar, ter uma bandeira e saber o que está sendo falado, e entender essa situação. Eu, usuário, como é que eu interajo dentro de um CEP? Né? Eu, CEP, eu, usuário, sofrendo a pesquisa. Nós temos que entender essa posição. E nós, das organizações sociais, temos a obrigação de entendermos isso. Para passar para os nossos usuários, passarmos no nosso coletivo. Né? Porque senão nós ficamos imaginando e assim nós começamos a quebrar os paradigmas, a começar a entender o sistema. Isso é muito importante para a gente. Eu só queria fazer um parênteses aqui na nossa entrevista, que é muito importante, é muito interessante, é muita coisa a passar. É que eu sempre passo um recadinho do que acontece na semana com a gente aqui nas organizações. Nós temos aqui o Conselho Nacional de Saúde, né? Eles lançaram a revista do CNS. Esse é o primeiro número do CNS. Esse número conta a história do Conselho Nacional de Saúde, desde a primeira reunião, que foi em 91 até 2011. É muito interessante. Isso será distribuído, né, em todo o sistema de saúde, mostrando a importância do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais. Sociedade civil, participe. É muito importante a sua participação nesses conselhos. Esse ano é o ano das conferências, vai ser o caminho que o nosso legislador e o nosso ministro irá passar essas informações. Ele tem no conselho, nas conferências, como é que vai ser a sua postura política em relação à saúde. É muito importante você, usuário, você, organização social, participar dos seus conselhos. Como é que se interage dentro dos conselhos? Então, o Conselho Nacional de Saúde está lançando o primeiro número, esse é o número 1, né, que será passado por todo o sistema de saúde, e que traz informações sobre a 10ª Conferência Nacional de Saúde, que se realizará em dezembro. Entre no site do CNS e saiba como participar. E também, essa semana, a nossa presidente Dilma, ela está em Nova York, né, e foi ontem, ela foi falar entre os tópicos de discussão na ONU, está o Plano de Ação Estratégica para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil 2011-2022. Isso é mundial. O Brasil faz parte desse tratado. Ele estará lá, a nossa presidente estará levando as nossas sugestões, porque 72% dessas doenças estão matando no mundo. Então é problemático. Né, diabetes, tuberculose, então tem muita coisa aqui que nós precisamos saber. Esse plano será passado para toda a comunidade, né, para todas as organizações, para as secretarias, para a gente tomar ciência do que vem a ser esse plano estratégico de DCNT. Não esqueçam de ler, isso é muito importante ter na sua organização. E também hoje no Fórum de Patologias nós tivemos a presença da Defensoria Pública, a doutora Roberta Tibiriçá, e foi lançado um dos números junto com a sociedade civil, que é os direitos das pessoas com autismo. Foi lançado pela Defensoria Pública junto com as organizações de autistas aqui na cidade de São Paulo. Teremos outro, o Fórum de Patologias também terá a sua cartilha. Teremos de terapia nutricional, teremos de anemia falciforme e outras patologias junto com a Defensoria Pública. Também precisamos entender. Nós, das organizações sociais, precisamos nos informar cada vez mais. Esse é um dos objetivos do Espaço Saúde em Foco, é trazer informação como essa escrita e como essa que hoje falando sobre pesquisa clínica. Bem, doutora, eu interrompi, mas vamos voltar ao assunto, né, que nós estamos tratando aqui. A senhora já falou de todas as fases, né? A quarta fase, o que ela... Certo. Como é que é a quarta fase, né? Exato, estudo fase 4, então... como a gente falou, fase 3, então eu comparo o novo fármaco ao tratamento padrão que já existe no mercado. Uma vez que eu demonstro superioridade tanto na eficácia quanto no perfil de segurança, eu preparo então um dossiê,
né, prepara um dossiê de submissão à instância regulatória, para avaliação da instância regulatória, apreciação, para ver se realmente esses dados que eu estou apresentando fazem sentido ou não a aprovação de uma nova molécula ou de uma nova indicação para uma molécula já existente. A fase 4 é quando eu já tenho, é um estudo que eu faço com uma molécula, com um produto que já foi aprovado, que já está no mercado, já está comercializado. E normalmente eu faço para responder algumas perguntas que não foram respondidas nas fases que antecederam. Ou para avaliar uma população que não foi avaliada nas fases anteriores. Ou principalmente para eu avaliar a longo prazo, numa população maior, alguns eventos adversos. Por quê? Porque quando eu estou testando uma nova medicação, um novo fármaco dentro de um ambiente de pesquisa clínica com um número, uma amostra de pacientes, né, eu tenho então a avaliação dos eventos adversos dentro daquela população. Se eu extrapolo isso para um universo maior, eu posso ter a curiosidade para ver como que serão esses eventos adversos numa população maior que não foi testada. Então, por exemplo, se eu fiz um estudo clínico sem envolver, no Brasil, por exemplo, que pode ser muito comum, sem envolver uma comunidade indígena específica, certo, por exemplo, né? Ou eu quero ter uma avaliação mais detalhada sobre eventos adversos cardiológicos ou hepáticos numa população maior, né? Então são esses estudos fase 4. Ou se eu quero estudar com mais rigor o perfil epidemiológico desses pacientes, né? Então eu faço um estudo epidemiológico, observacional, fase 4. Então, conceitualmente, estudo fase 4 são todos os estudos feitos com uma molécula já aprovada no mercado, com um produto já aprovado que já está sendo comercializado, aonde eu vou endereçar algumas dúvidas, algumas questões que não foram respondidas nas fases anteriores, né? Seria esse o estudo fase 4. Certo. Então, nesse momento, eu não faço um estudo para lançar uma nova medicação. Ela já está aprovada no mercado, ela já está comercializada. Eu queria só voltar a um ponto, assim, que você, usando um pouquinho do que você acabou de falar para o seu público, para a sua audiência, da importância da pesquisa clínica, né? Quando a gente fala de um ambiente de pesquisa clínica, a gente tem que estar falando sobre inovação. Inovar na saúde, inovar na ciência, é sem dúvida nenhuma trazer novas opções de tratamento, novas opções terapêuticas, né, para os pacientes, né? E nós só podemos fazer isso através da pesquisa clínica, que é onde exatamente você vai testar essas novas moléculas, né, para atender a necessidade dos pacientes. Então, a pesquisa clínica, ela é essencial, ela é necessária, ela é mandatória para você alimentar, né, a inovação no tratamento das doenças. Aqui nós temos uma pergunta, está tão interessante que eu esqueci dos internautas, eles estão mandando as perguntas e agora eu vou fazer uma para a senhora. O Vinícius de Minas Gerais, ele pergunta: a pesquisa clínica do Brasil tem evoluído significativamente, na sua opinião? Sim, Vinícius, de Minas Gerais. Isso. Boa noite. Sim, a resposta é sim. Como nós conversamos aqui, né, como é um ambiente ainda muito recente, né, desde 1996 é que nós estamos falando mais apropriadamente e legislando melhor esse contexto de pesquisa clínica, sem dúvida nenhuma nós estamos presenciando, né, essa evolução natural, né, do ambiente de pesquisa clínica, mas mais, eu diria que mais aprofundadamente ou mais rapidamente nos últimos 5 anos.
E isso tem acompanhado, sem dúvida nenhuma, a evolução da ciência no mundo, né? O Brasil, ele faz parte dessa cadeia evolutiva. Nós não podemos ficar à mercê, nós não podemos ficar apenas como espectadores dessa evolução. Então nós temos qualidade em relação ao resto do mundo. Porque é uma pesquisa que fala, a doutora Miriam, de Florianópolis, completando isso que você está falando do Brasil em termos da pesquisa, como você enxerga a pesquisa clínica no Brasil em relação aos outros países, Estados Unidos, China, Coreia? Eu diria que a qualidade dos dados gerados, né, a qualidade dos dados gerados no nosso país é de extrema, altíssima qualidade científica. Então, o que nós temos de atrativo no Brasil, e assim, é essencial que a gente entenda isso, porque nós não podemos ficar à margem da ciência do futuro. Nós temos um país com uma diversidade genética muito, né, muito interessante. Nós temos um país onde nós temos uma pirâmide etária também bastante diversificada, embora estamos envelhecendo todos, né? Como todo mundo, né? Exatamente. Nós temos um país com pesquisadores extremamente bem formados e, mais do que isso, extremamente comprometidos com a ciência. E nós temos instituições acadêmicas muito bem estruturadas para fazer pesquisa clínica. E nós temos muitos pacientes, muitos sujeitos de pesquisa, né, esperando uma oportunidade nova de tratamento. Então, assim, respondendo especificamente ao comentário, à pergunta da doutora Miriam, de Florianópolis, sem dúvida nenhuma, a pesquisa, o dado da pesquisa gerada no país tem uma qualidade científica enorme, comparada a qualquer grande país que esteja participando nesse momento da pesquisa clínica, da ciência. A Sônia Fortuna de São Paulo, ela faz uma pergunta. Como o sujeito de pesquisa pode ter acesso ao resultado da pesquisa da qual ele faz parte? Ele tem condições de ter acesso? É permitido a ele acesso a essa pesquisa? Sim, então, assim, dentro desse ambiente, né, extremamente regulamentado e legislado, tanto o investigador quanto, no caso, o patrocinador, se for um patrocinador de iniciativa privada, por lei, né, e pelo GCP, ele tem que publicar os dados, né? É obrigado que seja publicado os dados, quer esses dados sejam favoráveis ou não, positivos ou não. E quando eu sou um sujeito de pesquisa que estou participando de uma pesquisa clínica, a minha fonte de contato em relação ao resultado do estudo é o meu médico, é o investigador. Então, o papel do investigador é, sem dúvida nenhuma, alimentar de todo e qualquer tipo de informação o seu paciente, nesse momento, seu sujeito de pesquisa. Então, por exemplo, existem estudos que a gente já viu que eles são interrompidos no meio do estudo. Então, eu tenho um estudo que teria uma duração de 2, 3 anos e é prevista uma análise interina, por exemplo, né? E aí você tem detalhes que aqui eu acho que não convém, a gente não tem tempo para discutir, mas existem estudos onde eu prevejo uma análise interina quando eu chego a um determinado número de eventos, e aí eu avalio se realmente essa nova molécula que está sendo testada, ela está beneficiando esse braço de pacientes ou não. E aí eu tenho a opção de interromper esse estudo. E nós temos as duas situações, onde, infelizmente, em algumas situações, essa nova molécula ela não está sendo eficaz, então eu tenho que interromper o estudo, porque os pacientes não estão se beneficiando, ou o que a gente procura sempre é exatamente o contrário. Às vezes, a nova molécula ela é tão mais eficaz do que o braço controle, que é o tratamento padrão, que eu tenho que interromper o estudo. Normalmente, esses estudos são duplos cegos, então eu tenho que abrir a parte cega do estudo, ou seja, identificar quais os pacientes que estão no braço que recebe a nova molécula, quais os pacientes que estão no braço do tratamento padrão, e oferecer para esses pacientes que estão
no tratamento padrão, a oportunidade de migrar para o outro braço, porque o estudo nessa primeira análise está mostrando que essa nova molécula tem uma eficácia muito superior ao tratamento padrão. Então eu também, portanto, respondendo à pergunta, a sua fonte de informação durante a pesquisa é o investigador. Ele tem acesso a todas essas informações. E depois da pesquisa finalizada, só completando, é obrigação, por lei, né? Todos investigadores e patrocinadores, eles têm que publicar os dados. Então, publicar os dados numa revista científica, né, de domínio público, ou seja, todos terão acesso ao dado. Então, eu acho que responde a Adriane Souza, do Rio Grande do Sul, né? Qual a garantia e a segurança a que o paciente pode ter num novo produto no mercado, descoberto através de uma pesquisa clínica? Eu acho que você, cara, acabou de responder, né? A segurança... A principal segurança aí é você ter o profundo conhecimento daquilo que faz. Então, assim, pesquisa clínica não é para amadores. Pesquisa clínica é para pesquisadores que entendam, né, de boas práticas clínicas do GCP, que entendam a 196, que entendam todas as recomendações, as diretrizes e as legislações nacionais e internacionais. Então precisa entender, e precisa entender sem dúvida nenhuma da patologia, sim, precisa entender no detalhe dessa nova molécula que está sendo testada, do mecanismo de ação. Então, a segurança maior está aí na sua interlocução com o investigador, certo? E sem dúvida nenhuma dentro de um ambiente extremamente ético, né? Um rigor ético científico muito forte. E aí, a partir daí, quer dizer, a partir desse entendimento, você estabelece um padrão, né, de excelência que ele é essencial para a condução de pesquisa clínica. No ambiente do Brasil, como eu já falei anteriormente, nós temos um ambiente extremamente regulamentado, onde os interesses do sujeito de pesquisa no seu direito, no seu bem-estar e na sua essência, né, eles serão muito bem preservados. Então, assim, você, quando participa de uma pesquisa clínica dentro de um ambiente acadêmico que tem um nível de excelência em pesquisa clínica extremamente estabelecido, você, sem dúvida nenhuma, tem o seu direito preservado. Você está num ambiente seguro. É lógico que, assim, existem eventos adversos, né? Você toma um Tilenol, você toma uma aspirina, você toma um anti-inflamatório, enfim, o teu organismo, ele vai, cada um responde de formas diferentes a uma medicação. Então, sem dúvida nenhuma, você tem, você pode evoluir com alguns eventos adversos, mas dentro de um ambiente de pesquisa clínica, até isso ele é levado muito a sério, né? É muito considerado, porque você tem, assim, você tem um ambiente onde você tem que relatar todo e qualquer tipo de evento adverso, você tem que relatar e você tem que agir imediatamente. Então, isso também te assegura bastante na participação. Bem, doutor Socorro, já estamos no final. Jura? Mas tem tanta coisa ainda para falar. Muita coisa você fala. Espero que a gente consiga desdobrar esse programa. Então, eu estou aberto às suas últimas palavras e da importância, né? A grande importância de nós do controle social, nós da sociedade civil, sabemos o que está acontecendo. Sendo informado, a gente consegue opinar. Quebrar esses preconceitos. Primeiro nós temos que saber, para depois opinar se é certo ou errado, se deve ou não deve. Então estão aqui as suas palavras finais sobre pesquisa clínica. Sem dúvida. Eu acho que, o que eu gostaria de dizer é que, assim, eu me sinto honrada de participar desse programa, né, de estar aqui como uma interlocutora. Agradeço muito o convite aqui do Nadir. E, sem dúvida nenhuma, educação, eu acho que é a chave de todo o progresso, né? E educação em tudo. Não poderia ser diferente na pesquisa clínica.
E eu acrescentaria que, além da educação na pesquisa clínica, né, o envolvimento da sociedade, né, a mobilização da sociedade procurando essa informação, ela é essencial. Dentro de um rigor ético, sem dúvida nenhuma, dentro de preceitos já muito bem estabelecidos que regem a política de pesquisa clínica, tanto no ambiente nacional como internacional. E pesquisa clínica é inovação em saúde. Nós, como consumidores, como sujeitos de pesquisa, como investigadores, nós precisamos dessa inovação. Nós precisamos ter novas opções de tratamento, principalmente na área que eu atuo, que é na oncologia. E nós só teremos novos medicamentos no mercado se nós realmente dermos à pesquisa clínica a atenção que ela merece, né? A atenção devida. Eu acho que é isso. Muito obrigado. Aos internautas que estão mandando aqui as perguntas, iremos responder e será caminhado à doutora. Ela irá responder, quero agradecer a participação de todos. Na semana que vem estaremos de volta com mais um Espaço Saúde falando sobre Comitê de Ética em Pesquisa, o lado do usuário. Para que a gente possa ver o outro lado, a nossa visão sobre as pesquisas. Mais uma vez eu agradeço a sua presença. E o Espaço Saúde quer agradecer aqui ao vivo ao nosso querido Luque. Muito obrigado, Luque, de você abrir as portas e que fique com Deus. Continuaremos sendo nossos amigos e que do outro lado você nos proteja. Um grande abraço da família Espaço Saúde. E assim terminamos mais o nosso programa hoje. Obrigado.